Pai do Senhor, é um momento muito importante aqui para mim, quando desejo compartilhar algo com vocês, transmitir algo que o Senhor colocou no meu coração. Estamos numa maratona aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, usando os apóstolos, numa sequência de devocionais, de leitura e soltando um pouco de pérolas para vocês, extraída dos textos do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje eu queria bater um papo com vocês aqui sobre um personagem bíblico que pouco é falado sobre ele, se é que é falado. O nome desse rapaz é José, só que recebeu um título de Barnabé, que significa filho da exortação. Esse rapaz, esse irmão do caminho, esse cristão, ele é diferenciado demais, irmãos. Ele é diferente. E eu consegui perceber no livro de Atos algumas atitudes deles que me chamou muito a atenção. A atitude de Barnabé. Esse moço começou logo muito cedo na igreja, sendo muito generoso na igreja, não forçado por ninguém, mas espontaneamente ofertando de forma livre e de uma intensidade que Ananias e Safira tentou imitar, mas não conseguiram, porque não dá para você imitar a essência, irmão. Não dá, porque a essência é uma coisa muito natural, é espontânea, não tem influências de querer ser promovido, de querer um aplauso, de querer uma tapinha nas costas. Então, Ananias e Safira, o erro que eles cometeram foi tentar ser igual a Barnabé, então não conseguiram. Se você olhar o capítulo 4 de Atos, quando termina o versículo 1 do capítulo 5, tem uma ligação. Portanto, ou seja, Ananias e Safira tentaram imitar, mas não conseguiram imitar Barnabé. Como eu estava falando, a essência é algo diferenciado, é algo que Deus concede para uma pessoa. Então, ele consegue ser naturalmente aquilo. Tem gente que é forçado, quer as coisas através da malandragem, quer as coisas através diminuindo ou passando por cima das pessoas. Então, infelizmente, essas pessoas não chegam a lugar nenhum. E se chegam, não chegam, porque ali verdadeiramente não tem solidez, não tem raiz. Bem, esse rapaz chamado Barnabé, esse servo do Senhor, também no caminho ele nos ensina um texto do livro de Atos, ainda no capítulo 9, que ele apresentou Paulo para o conselho, ou para o concílio lá de Jerusalém. E os irmãos o aceitaram por causa de Barnabé. Barnabé é essa ponte para Paulo, Ele apresenta, as pessoas ficaram assim meio escamosas, meio não querendo receber bem a Paulo pela sua biografia, pelo seu passado tão difícil, mas Barnabé vai lá e apresenta Paulo sem nenhum ciúme, de forma livre, movido por Deus, claro, sem sombra de dúvida, já levantaria Paulo para uma grande obra missionária. E quando chega no capítulo de número 11, que Barnabé é enviado para Antioquia, onde pela primeira vez os irmãos foram chamados de cristãos, Barnabé percebeu que Paulo era o missionário ideal para aquela região. E vai levar Paulo, e ali começa o grande ministério de Paulo. Bem, por que eu foquei esses detalhes? Tem muita coisa ainda, o conflito de Paulo com Barnabé, o equívoco de Paulo de se despedir de todo mundo, mas não lembra de Barnabé. Isso foi um erro gravíssimo de Paulo, não lembrar de Barnabé, que foi a ponte para ser aceito dos irmãos, para o seu crescimento no cristianismo. Mas uma coisa me chama a atenção em Barnabé, a sua liderança. Sua liderança é algo que é difícil de encontrar hoje. Pessoas que se satisfaçam como líder de ver os liderados ultrapassar, ir um pouco mais longe do que o que ele conquistou, do que ele fez. Mas Barnabé, ele é esse personagem. Ele é esse líder que faz questão de levantar Paulo e jogar Paulo para cima. E isso é o que acontece. Então, uma coisa que eu quero que vocês percebam muito é na liderança de Barnabé. Que coração, que líder, que tem prazer de fazer com que outros apareçam, fazer com que outros sejam diferenciados, fazer com que outros consigam até ir a lugares que ele mesmo não foi. E aí vocês sabem quem foi Paulo, 13 epístolas, evangelizou toda a Ásia, formidável carta aos Romanos, o gênio do Novo Testamento. Pois é, falamos tanto de Paulo, mas esquecemos que por trás de Paulo
Tinha um cara chamado Barnabé. Barnabé, que não foi lembrado por Paulo. Quando Paulo estava perto da sua partida, não lembrou de Barnabé, lembrou de Marcos, mas não lembrou de Barnabé. Nas suas saudações, nas cartas, como a primeira carta aos Coríntios, ele não lembrou de Barnabé. Mas não diminui quem foi Barnabé, não diminui não. Quando você faz o bem, não te diminui não, como líder. Então, não sei em que área você está liderando, mas esse é o modelo da liderança de Jesus. Então, segue, vale a pena, viu? Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um momento de devocional, mais um ganho diário para você. Deus abençoe, fica na paz e até o próximo encontro.